sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Note Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a OnTV Brasil, 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Este é o programa Tempo de Preparação. E como nós estamos precisando, meus irmãos, cada dia mais estarmos em busca da compreensão da palavra de Deus e da prática do Evangelho nas nossas vidas. Hoje eu venho trazer uma reflexão aos irmãos acerca de uma história muito conhecida que envolve Sodoma e Gomorra. Como era a postura dos nossos irmãos naquela época, na antiga aliança, e o que nós estamos vendo hoje em dia se repetir na nossa sociedade, nessa geração atual. Será que nós estamos vivendo épocas semelhantes àquelas de Sodoma e Gomorra? Os irmãos já conhecem essa história, vamos trazer a lembrança de todos, então, em especial nas épocas em que nós vemos festividades que envolvem muito a carnalidade e como isso reflete na vida de todos aqueles que se dizem cristãos. É até um assunto polêmico, porque nós paramos para observar qual a forma do divertimento, da alegria daquele que é cristão e daquelas pessoas que não se enquadram com o que Deus determina aos seus filhos para que se portem nos dias de hoje diante da sociedade, de tudo que o mundo vem para nos oferecer. Então eu gostaria que nós fizéssemos esse comparativo dos tempos de Sodoma e Gomorra
é uma história muito interessante, existem consequências de Deus em relação àquele povo e como nós estamos vivendo hoje. Algumas pessoas que estão realmente vivendo circunstâncias, situações muito semelhantes àquelas em que se viveu na antiga aliança. Como que nós devemos, então, com base, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas de Deus, fazer essa análise em relação a como nós estamos nos portando, em relação a todas estas coisas, como nossos irmãos se portaram naquela época e como Deus vê essa forma de viver a vida, esse tipo de postura diante dos olhos de Deus. Então vamos ver que no capítulo 13 de Gênesis, lá no verso 13, já diz o seguinte: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, nós já observamos essa ressalva lá no livro de Gênesis em relação aos nossos irmãos naquela época. Nós podemos fazer uma comparação entre o estilo de festividades que nós temos visto nos dias de hoje, entre o que se vivia em Sodoma e Gomorra. Eu entendo que é válida essa comparação, porque em ambas as circunstâncias, nós observamos uma busca desenfreada pelo prazer carnal e pela prática de erros, de pecados que desagradam a Deus. Então, a história de Sodoma e Gomorra, que nós hoje vamos relembrar juntos, não é mesmo? Serve como um alerta bíblico sobre as consequências da imoralidade, as consequências da rejeição aos princípios divinos. E por isso que nós vamos então fazer essa análise, com essa comparação, como que foi tudo analisado na antiga aliança por Deus em relação a estas posturas e como nós estamos sendo vistos hoje. Estamos repetindo o que em outrora aconteceu? O que você tem visto? O que você tem observado na sociedade de hoje? Então, a cidade de Sodoma e Gomorra era conhecida por sua grande perversidade, pela rejeição aos caminhos de Deus, e a Bíblia nos descreve que essas cidades eram tidas como lugares de pecado abundante, de muitos erros, especialmente no que se refere à imoralidade sexual e à violência. O que você tem visto, meus irmãos, nos dias de hoje? Tem observado imoralidade sexual e violência? Nós temos visto na grande mídia muitos relatos, muita violência, muita perversidade, muita imoralidade. Nós precisamos realmente ficarmos atentos a todas estas coisas. No livro de Gênesis, no capítulo 19, no verso 5, fala-se, inclusive, que as pessoas que residiam em Sodoma tentaram até abusar dos anjos que visitaram Ló, demonstrando sua depravação extrema. Imaginemos nós abusar, uma postura dessa natureza de abuso de anjos. E hoje em dia, o que vocês têm visto
na sociedade, nós temos tantas coisas no noticiário em que nós observamos, muitas vezes, inocentes sendo abusados, sendo imersos nessa imoralidade sexual, na perversidade do homem. Então nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, ficarmos atentos a todas as espécies de festividades que são conhecidas por promover estes excessos de sensualidade, bebida, nudez, permissividade moral, tudo que a Bíblia condena como obras da carne. Nós temos em Gálatas 5 exatamente as obras da carne como são manifestas através da prostituição, da impureza, da lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, heresias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja que hoje nós estamos falando de fatos da época de Sodoma e Gomorra. Mas e hoje em dia, meus irmãos, o que nós temos visto? Estes excessos, estas circunstâncias ocorrendo a todo instante, retratado na mídia, tanta injustiça, tanta perversidade, inclusive com pessoas em estado de vulnerabilidade e inocência. Então, veja que assim como Sodoma e Gomorra eram cidades imersas na imoralidade, nós observamos que existem algumas festividades que também se tornaram períodos em que muitas pessoas se entregam a esse tipo de prática, ignorando a existência de Deus, ignorando princípios divinos, ignorando a orientação de Deus acerca de como nós devemos viver as nossas vidas. Parece que não existe amanhã. São períodos de festividade que as pessoas se jogam literalmente como se não existisse o dia de amanhã. Como se não existisse vida, uma vida após estes períodos. E nós observamos então essa rejeição à correção e à palavra de Deus. As pessoas não aceitam sequer ouvir, rejeitam a verdade absoluta das Escrituras sagradas de Deus. Mas veja que, naquela época, na Antiga Aliança, Deus deu a oportunidade ao povo de arrependimento, mas simplesmente as pessoas não o quiseram ouvir. E hoje em dia, as pessoas estão querendo ouvir a palavra de Deus, seguir a Cristo, meus irmãos. Como que você está observando a realidade em que nós estamos inseridos? Em Gênesis 18, verso 32, Deus disse que pouparia Sodoma se houvesse apenas 10 pessoas justas, mas não encontrou. Isso mostra que era um local, uma cidade totalmente corrompida. Então nós observamos algo muito semelhante hoje em dia, em que as pessoas sabem muito bem o que é o certo e o errado.
e muitos sabem quando e na proporção que estão praticando seus erros, mas escolhem seguir assim e simplesmente ignoram a palavra de Deus que nos orienta para o nosso bem, para a nossa segurança, e nós vemos consequências realmente trágicas envolvendo tudo isso. Em Isaías 5, no verso 20, diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. A palavra é muito clara, meus irmãos. Nós estamos vendo cada dia mais na nossa sociedade uma busca pela normalização do inaceitável, do que não nos convém, sequer como cidadãos de bem, sequer como cumpridores da lei que estamos sujeitos em um Estado democrático de direito, sequer a isso, muito menos ainda a lei de Deus. Isso mostra que um dos maiores perigos desse tipo de festividades que nós vemos que acontecem em vários períodos aí, né, do ano, assim como em Sodoma e Gomorra, é o coração endurecido das pessoas que rejeita a verdade e abraça o pecado, abraça o erro. Parece que não haverá consequência alguma de atos que venham, estejam envolvidos a imoralidade, a perversidade, que envolve, como já mencionei muitas vezes, a vulnerabilidade e a inocência de pessoas que são envolvidas em circunstâncias dessa natureza. E no que se refere à ira de Deus e à destruição de Sodoma e Gomorra, realmente foi algo que Deus, em Gênesis 19, nos traz, a partir do verso 24, esta informação. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor, desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda aquela planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Meus irmãos, nós temos um exemplo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, de Deus com o povo, em que Deus não suportava ver o que estava acontecendo naquele lugar. E a destruição de Sodoma e Gomorra nos serve como um aviso, um alerta a todos aqueles que vivem na prática do erro, incluindo aqueles que se entregam aos excessos dessas festividades, do que nós temos visto por aí. E a Bíblia ensina que o juízo de Deus virá sim sobre aqueles que persistem na desobediência. No livro de Lucas, no capítulo 17, diz o seguinte, verso 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Atenção, vamos prestar bastante atenção nos sinais, nas orientações do nosso Deus. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas
no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então isso mostra que aqueles que vivem sem o temor a Deus e buscam apenas prazeres mundanos, carnalidade, enfrentarão o julgamento de Deus. Então, nós observamos que a família de Ló, a princípio na história, eles tiveram a oportunidade da saída do meio da perversidade. Deus permite isso. Ló e sua família, então, seriam salvos da destruição porque Deus teve misericórdia deles. No entanto, havia uma determinação, um requisito de obediência, em que a esposa de Ló descumpriu, não obedeceu. Então, sua esposa olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Está em Gênesis 19, verso 26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Isso nos traz à mente, meus irmãos, nos simboliza realmente que mesmo depois de conhecer a verdade ainda, pessoas procuram e desejam práticas do mundo. Muitos cristãos participam desse tipo de circunstâncias dizendo que é só diversão. Mas a Bíblia nos orienta e nos adverte. Veja que no segundo livro, Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 6, diz o seguinte: e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo, Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então, assim como Deus tirou Ló de Sodoma, ele também chama todos os cristãos para que se separem das práticas mundanas e venham a buscar uma vida cristã. Então, nós observamos que todas as festividades, meus irmãos, que nós observamos em que há excesso, não é mesmo? Como nós temos visto por aí, festa de excessos, imoralidade, assim como em Sodoma e Gomorra, a maioria das pessoas rejeitando os avisos de Deus e continuando no erro, muitos até se vangloriando disso, né? Em que existem consequências relacionadas a tudo isso, tanto na vida aqui na terra como na eternidade. E nós, como cristãos, devemos seguir o exemplo de Ló e sair do meio da perversidade. Porque a Bíblia, ela nos chama a vivermos de acordo com a palavra de Deus e não nos conformarmos com o mundo. Nós precisamos viver no mundo, em que muitas coisas são permitidas, mas nem todas convêm à vida cristã. Em Romanos 12, no verso 12, diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós.
Em Apocalipse 18, também no verso 4, diz o seguinte: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então veja que a orientação das Escrituras sagradas de Deus nos vem claramente trazer aos nossos corações, à nossa mente, através do Espírito Santo do nosso Senhor, para que nós venhamos a abandonar tudo isso, a prática de tudo isso, não nos conformarmos com estas coisas, não normalizarmos estas circunstâncias, para que não sejamos cúmplices, partícipes de situações como essa. Então veja que nós vamos falar hoje exatamente sobre uma festividade muito conhecida, muito comemorada aqui no Brasil, nessa época, que é o Carnaval. O Carnaval. Qual a sua opinião, meu irmão, acerca do Carnaval? Você entende que festividades tais como o Carnaval, da forma que nós vemos acontecer no nosso país, é uma festa que representa o cristão? Você se vê representado nesse ambiente, da forma como as coisas vêm acontecendo? Então nós vamos observar a partir das Escrituras sagradas de Deus essa questão. Não se resume apenas a esta festa, mas a toda e qualquer festa semelhante a esta, que se utilize dos mesmos meios, das mesmas práticas, a forma como é conduzida, como é vista. Então nós vamos aproveitar esse momento, essa época dessa festividade, para nós fazermos um comparativo em relação à nossa vida cristã. Então veja que o Carnaval propriamente dito, há entendimento de que não se trata de uma festa cristã por algumas razões, devido à sua origem, práticas, propósitos que não estão alinhados com a palavra de Deus. E nós vamos então analisar passo a passo essas questões para que você, meu irmão, tire as suas próprias conclusões. Ok? Estou aqui hoje para apresentar o que nós temos como a verdade absoluta de Deus acerca desse assunto, as Escrituras Sagradas. É isso que estou apresentando. Mas, na verdade, é uma busca nesse tempo de preparação das nossas vidas para nós refletirmos juntos. Se uma festividade como essa, ou verossímil a essa, semelhante, ela convém a você. Se ela deve fazer parte da sua vida, se é onde a sua família deve estar, e dessa forma compartilhar do que acontece nesse período. Então veja que o Carnaval, a princípio, ele tem raízes em festividades pagãs da antiguidade. Isso é questão histórica, como as Saturnálias e Lupercálias romanas, que eram festas de
excessos e celebrações carnais. Então veja que tudo tem um enredo, uma história vinculada que nos traz até os dias de hoje. Então a origem era de festividades pagãs da antiguidade em que já havia excessos de imoralidade, celebrações verdadeiramente carnais. E vocês podem até fazer uma pesquisa sobre essa época, como que funcionavam estas festas. Quando o cristianismo se apresenta, então veja que nós já damos um pulo na história, né? Porque cabe a cada um também o seu critério de pesquisa e de interesse de compreender a origem de todas estas coisas, como que isso vai influenciando as gerações até chegarmos nos dias de hoje. Mas com a chegada do cristianismo, alguns destes costumes eles foram absorvidos por tradições culturais. Regionais, culturas foram absorvidas através das gerações, em que, na verdade, a única coisa que não foi alterada no decorrer da história foram realmente os objetivos, a essência desse tipo de festividade que está sempre voltada a prazeres mundanos. Há dúvida quanto a isso? Quando nós observamos através das mídias sociais, que você de repente está passando e vê o que está acontecendo nas ruas, nos blocos, nestas reuniões, tudo que envolve realmente isso. Não é nenhum tipo de julgamento em relação ao que cada ser humano, criatura de Deus, escolha para suas vidas no presente ou no futuro. É apenas uma análise teológica com base nas escrituras sagradas para aqueles irmãos, especificamente, que estão em busca de uma vida regida por uma conduta de acordo com a palavra de Deus. A reflexão é essa. Não há nenhum tipo de julgamento. É como disse no início, em que todas as pessoas, elas são detentoras do entendimento do que é bom e do que é mal para as suas vidas. São num contexto geral do bem e do mal. Então não cabe a nós nenhum tipo de julgamento. As pessoas escolhem a forma como vão dirigir as suas vidas. Assim como eu tenho a liberdade de determinar que sou cristã e viver a vida do meu jeito, e todos os meus irmãos que pensam diferente me respeitam, amigos, respeitam meu posicionamento, não é mesmo? Também cabe a mim respeitar toda e qualquer pessoa que tenha um entendimento diferente do meu. Isso se chama viver em sociedade, civilidade, não é mesmo? Isso é algo que nós devemos, inclusive, aprender também, como viver neste mundo, em que muitas coisas nos são permitidas, nem todas me convêm, mas é algo que eu determino na minha vida, no meu dia, com a minha família. Em outras circunstâncias, em outros núcleos familiares, o entendimento pode ser diferente, que nada impede que irmãos também tenham a sua comunhão com Deus da forma como creem, porque nós vivemos em um país, não é mesmo? Em que há liberdade religiosa. Ok, meus irmãos? Estão deixando isso muito claro. Mas hoje, analisando especificamente a questão cristã, para quem é cristão, busca viver a prática dos evangelhos e realmente busca conhecer as escrituras, entender as razões pelas quais muitas vezes nós estamos vivendo
algumas tribulações nas nossas vidas. É exatamente nesse viés, é para esse público que eu realmente estou falando. E para todos aqueles que talvez, por curiosidade, em busca de conhecimento, venham talvez a despertar e irem em busca de saber a verdade acerca de todas estas coisas. Então, veja que a Bíblia nos adverte. Eu sempre gosto de fundamentar aquilo que estou falando, porque o que estou falando nunca é uma opinião, é sempre uma exposição do que a palavra de Deus nos traz aqui, né, escrita. Então, em Jeremias 10:2, no verso 2, diz o seguinte: assim diz o Senhor, não aprendais do caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, ainda que as nações se espantem dele. Então, isso significa, lá no livro de Jeremias, que os cristãos não devem seguir costumes que contradizem a vontade de Deus também. Porque veremos aqueles que, estamos falando para cristãos agora, que estão em busca de viver a prática do Evangelho. A palavra nos diz que veríamos coisas que ficaríamos estarrecidos, em desacordo com a palavra de Deus, e estamos vendo em todas as áreas da nossa sociedade. Agora, no que se refere a festividades, como por exemplo o Carnaval, é algo muito divulgado, conhecido, por promover realmente libertinagem, imoralidade, excessos. E veja que, para quem é cristão, está em busca da compreensão da palavra de Deus, está realmente, na verdade, buscando lutar contra isso. Sacrificar a carne, não é mesmo? Muitas renúncias. Então, como em Gálatas 5, a partir do verso 19, nos diz que são obras da carne, que nos pode levar à corrupção dos nossos valores para quem é cristão. Então, nós devemos realmente sacrificar tudo isso. É uma luta diária para o cristão sacrificar a carne, não é mesmo? Afastar-se de todas estas coisas que possam induzir ou corromper nós que somos filhos de Deus. Então, Gálatas fala que nós devemos observar as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui, como é dito, estas coisas ou semelhantes a estas, nós observamos que é um rol exemplificativo, não é taxativo. Então, abre-se um leque para outras coisas que venham em decorrência destas, que nós, como cristãos, devemos nos afastar. Então, veja que existem certas formas de festividades, tais como o Carnaval, que promove muitas destas circunstâncias de carnalidade, não é mesmo? E a palavra nos diz que nós devemos nos afastar disso. Se nós escolhemos sermos cristãos e vivermos segundo a palavra de Deus, e Deus nos orienta que nós nos afastemos disso, é isso que nós devemos obedecer. Assim como está em 1 Tessalonicenses, verso 22 do capítulo 5, que diz o seguinte:
abstende-vos de toda a aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Tudo que vos parecer que é errado, que não está de acordo com a palavra, você deve se eximir, fugir disso. Então veja que participar de festividades como essas, mesmo sem a intenção de realizar atos que estejam em contrariedade à palavra de Deus, é no mínimo, meu irmão, um mau testemunho para você que está em busca de ser um seguidor de Cristo. Além de você estar exposto, né, a tantas circunstâncias complicadas que envolvem estes locais, estes ambientes. E Deus, Ele nos chama para que nós venhamos a nos arrependermos dos nossos erros, confessarmos, nos arrependermos, termos uma nova vida, uma purificação, poder-se-ia até dizer, né? Uma purificação, o sacrifício da carne, né? Um espinho na carne, uma renúncia, fugir de determinadas coisas que nos possam colocar expostos a todas estas coisas. Então, realmente, participar de circunstâncias consideradas que podem ensejar, dar início a uma participação mais efetiva do cristão nestas coisas, ou trazer consequências, não é o que aconselha o nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 seguintes, diz o seguinte: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então nós observamos que festividades tais como a que nós observamos em determinados períodos do ano, são incompatíveis com essa nossa tentativa de nos purificarmos dos nossos erros, dos nossos pecados, de tudo que nós já erramos tanto em condições normais, não é mesmo? Porque devemos evitar ambientes, locais e pessoas que possam incentivar práticas que se opõem aos mandamentos de Deus. Nós não devemos realmente nos conformarmos com as coisas deste mundo, não é mesmo? Mas buscarmos a renovação do nosso entendimento, da nossa vida. E o que muitos podem entender como sendo um divertimento depende muito realmente do entendimento de cada um, né? Então, muitas pessoas justificam que determinadas festividades como essa são a sua alegria. Como nós já falamos, se entregam, se jogam como se não houvesse amanhã, não é mesmo? Mas a alegria verdadeira para nós que somos cristãos, veja bem, compreenda o contexto da nossa exposição. A alegria verdadeira para nós que somos cristãos, estamos nessa busca, andando na contramão do mundo, sim, na maioria das vezes, né? Não vem de prazeres momentâneos, não é daquele pacote turístico que você compra para ficar 15 dias participando do carnaval em determinado estado, cidade, porque aquilo ali é tudo. Não. A nossa alegria, ela vem exatamente de nós estarmos em comunhão na presença de Deus.
Isso é algo muito sério, meus irmãos. Não esperamos muitas vezes, nós que somos cristãos, que pessoas que não estejam em busca desse entendimento venham compreender, porque excede o entendimento de muitos. Em Salmos 16:11 também diz o seguinte: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. A verdadeira alegria, ela não vem de festas, de nada que venha em decorrência de obras da carne, prostituição, tudo que nós já vimos hoje, da bebida, da sensualidade, dessas coisas. Mas a nossa verdadeira alegria, aquilo que nos completa, nos deixa plenos, é quando nós conseguimos estar em comunhão com Deus. E essa realmente é a nossa verdade. E o propósito da vida cristã, o nosso propósito é adorar a Deus em espírito e verdade. E não que nós venhamos dar espaço, não é mesmo? Abrir portas ou nos desviarmos do caminho, fazendo parte de algo que não corresponde àquilo que nós vivemos ou queremos para as nossas vidas. No livro de João, capítulo 4, a partir do verso 23, diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a nossa alegria. Estarmos com Deus, sentirmos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é mesmo, meus irmãos? E nós observamos que determinados ambientes, festividades, circunstâncias, realmente têm uma exaltação que em nada lembra Deus. Muito pelo contrário, até existem manifestações em determinadas épocas do ano, como essa, em que buscam ridicularizar os cristãos, que buscam se utilizar de imagens, não é mesmo, relacionadas às escrituras sagradas, em busca de heresias, blasfêmias, não é mesmo? Nós já presenciamos, em que alguns deixam muito claro que a quem adoram, não é mesmo? Me lembro até uma vez de foi muito comentado, como se chama, desfile, né? Em que colocaram uma figura representando o Cristo e outra representando o diabo, então o diabo vencia Cristo. Não é mesmo? Então, veja que esse é o desejo, essa é a adoração, não de todos, mas de pessoas que estão ali no meio envolvidas nesse tipo de coisa, que nos cabe realmente nos afastarmos, respeitarmos as pessoas enquanto cidadãs, conforme a lei a que todos nós estamos submetidos. Mesmo que nós, enquanto cristãos, não sejamos respeitados, muitas vezes na nossa crença, no nosso amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, ao nosso Deus, não somos respeitados. Mas
não é a postura do outro que nos define. O que nos define é a nossa postura em relação a todas estas coisas, não é mesmo? E essa separação é interessante de ser observada porque há uma diferença real, gritante, explícita entre aqueles que estão nessa busca de servir a Deus e os que vivem contrários a isso. E nós, de forma alguma, diante dessa caminhada árdua que já temos tido há muitos anos, e hoje estamos cada vez mais em comunhão com Deus, queremos nos associar às trevas, mas andar na luz, com a nossa família da fé, com os nossos irmãos, filhos amados do nosso Deus. Então veja que em 2 Coríntios, inclusive, fala sobre isso. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, meus irmãos, as orientações que nós temos no que se refere às Escrituras de Deus é realmente nos mantermos como nós vivemos a nossa vida. Não é mesmo? Existem épocas do ano em que realmente é mais explícito o agir de pessoas envolvidas em determinadas práticas, não é mesmo? Que alguns consideram das trevas, ou idolatria, ou obras da carne, como um todo, né? E a nós que somos cristãos, nos cabe continuarmos no nosso caminho, não é mesmo? Cada pessoa vivendo da forma como lhe convém e assim espera determinar o nosso futuro. Então, devemos sim viver os nossos dias de acordo com a fé que professamos, a prática do Evangelho, evitando tais práticas ou aproximação em relação a estas coisas, mas também nos cabe, nesse trabalho missionário que estamos já há longa data, eu estou desde 95, com esse trabalho missionário, de levante do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo através das nações, nós não podemos, não nos cabe a autoridade que Deus nos permite, no poder do seu Santo Espírito, de alertar as pessoas. Porque assim como nós temos aqueles que intencionalmente estão em meio a todas estas coisas, já falamos hoje, nós temos aí uma geração de inocentes e de pessoas em estado de vulnerabilidade que muitas vezes estão em circunstâncias dessa natureza por desconhecer a palavra viva e eficaz do nosso Deus. Então, como nós somos chamados a ser o sal e a luz neste mundo, então nós precisamos realmente falar acerca de todas essas coisas, levar ao conhecimento do número maior de pessoas. Assim como
é dito no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Para a honra e para a glória do nosso Deus, nós precisamos, com o nosso coração muito em paz, nos posicionarmos acerca destas coisas. De nada adianta, como diz a palavra, não é mesmo? De que adianta um sal, né, sem o sabor que vai alterar, não é mesmo? Insípido aquela situação. Ou do que adianta termos o conhecimento da palavra, ou sermos uma luz de esclarecimento para as pessoas, como aquela luz, se você acende uma velinha, aí você vai lá e cobre aquela luz em meio às trevas. Não, nos cabe realmente, como a palavra nos diz, luz, nos cabe esclarecer, clarear em relação a estas coisas, o número máximo de pessoas, para que elas possam, então, decidirem o que querem para as suas vidas. Nem sempre as pessoas que hoje têm esse entendimento cristão ou entregaram as suas vidas ao nosso Senhor agiram dessa maneira. Muitas vezes estou falando com cristãos que já possam ter participado de muitos carnavais, não é mesmo? De muitas festividades dessa natureza, mas sentiam, na verdade, um desconforto gigantesco nos seus corações. Era o Espírito Santo de Deus chamando você para fora de todas estas coisas e entregando cada um de nós as nossas vidas nas mãos do Senhor através do nome do Messias. Assim como em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós não viemos aqui de forma alguma para trazer culpa ou julgamentos, como já falamos, em relação às pessoas que muitas vezes viveram uma vida diferente da forma como Deus nos orienta, muitas vezes por ignorarem a palavra de Deus, não terem tido acesso às informações tão importantes para a nossa segurança. E o importante é que nós venhamos a compreender a essência da palavra do nosso Deus, nos arrependermos, termos ciência de que realmente erramos em outras oportunidades. Veja que em Atos 3, no verso 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ok, meus irmãos? Então nós chegamos a observar nesse tempo de preparação a importância dessa análise de que nós veremos muitas coisas, meus irmãos, nessa sociedade que nós estamos vivendo, na geração a qual nós pertencemos. E um dos temas que é um momento oportuno de ser falado em decorrência desse período, dessa época, é realmente esse. O carnaval não é uma festa cristã, não é mesmo? Estou falando agora para cristãos. Devido às suas origens, tem raízes pagãs, não é baseada em nenhuma espécie, nenhum tipo de princípio bíblico, promove desejos da carne, não é mesmo? Muitas pessoas caem em erro
durante estes períodos realmente é algo que a Bíblia condena, vai contra ao chamado que Deus espera que todos nós venhamos a nos tornarmos seguidores do Cristo, imitadores, na verdade, do nosso Senhor, esta purificação em relação aos nossos erros, a separação das coisas deste mundo que não nos convém. E em tudo que nós venhamos a realizar nas nossas vidas, que seja dado glória a Deus. E o que nós observamos nestes ambientes, da forma como tudo vem se conduzindo, nada glorifica a Deus e muito menos promove a sua adoração. Além de nós observarmos que compromete muitas vezes o testemunho cristão, afastando as pessoas de Deus e do propósito de sermos luz, de sermos sal na terra. Então, como cristãos, meus irmãos, nós devemos realmente observar todas estas coisas, pensar nas coisas que vêm do alto e não nas que são aqui da terra, não é mesmo? É tanto trabalho, meu irmão. É tanto trabalho que nós temos para realizar a serviço do eterno, do reino de Deus, que na verdade, para quem é cristão e está na prática do evangelho, nem há tempo hábil para esse tipo de situação. Mas nós vemos que pessoas estão realmente, muitas vezes, se sentindo perdidas, não é mesmo? E eu não falo única e exclusivamente da festividade que nós estamos vivendo nesse momento, mas em muitas outras, não é mesmo? Em que as pessoas se jogam, colocam muitas vezes até as suas vidas em perigo, em decorrência de circunstâncias dessa natureza. Então, vale muito essa reflexão, principalmente você que busca ser cristão, que tem uma família, em que o diabo se alegra com a destruição do seu lar. É o que ele, é um dos objetivos, é ver a destruição da sua família, ver a decadência dos seus filhos, ver realmente o seu fracasso financeiro, tudo que não é de Deus, porque Deus, muito pelo contrário de todas estas coisas, quer ver você firme, forte, feliz, saudável, com a sua família edificada sobre a rocha, tendo uma vida próspera, não é mesmo? Inclusive financeiramente, porque prosperidade não envolve só dinheiro. E você possa ser um testemunho do agir de Deus na sua vida. Veja que existem coisas transitórias que muitas vezes as pessoas se apegam. E existem propósitos muito maiores nas nossas vidas que nós, que temos um pouco mais de maturidade, precisamos refletir, falar, nos manifestarmos e fazer com que essa mensagem siga em frente. Agradecemos imensamente a sua presença no dia de hoje, aqui na ONTV Brasil, 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV, na internet. Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz.
capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. Note Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na TV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.